E aí, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade. E hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 26 de agosto. Tivemos 13 palpites com 11 greens e apenas um red, tá? Tivemos um jogo que foi adiado, que foi o jogo do KR contra o Vikingur, beleza? 92% de taxa de acertos para este dia. Lindo esses resultados, não? Então continue nos acompanhando para obter resultados como este, beleza? E temos os resultados parciais do dia 27 de agosto. Foram 20 palpites com 14 greens até o momento e apenas 3 reds, tá? Temos ainda 3 jogos que irão ocorrer, então acompanhe os resultados e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Então eu trago para vocês os palpites do dia 28 de agosto. Então vamos lá. Mas antes, eu gostaria que vocês estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar um comentário, beleza, galera? Então vamos para as nossas análises de planejamento do dia 28 de agosto. Bora pra intro! Meus queridos e queridas caiporas, eu trago para vocês 30 partidas analisadas para o planejamento do dia 28 de agosto. Então vamos iniciar aqui na Austrália, na Copa, tá? Temos o Craig Cannons contra o Heidelberg United. Trago essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Craig é de 47% e ele tem 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Heidelberg ele tem 67%. No histórico são 11 vitórias do Craig, 5 empates e 8 do Heidelberg. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Craig vem vencendo as 5 partidas e o Heidelberg vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Morton City Excelsior versus o Perth Glory. Traga essa partida na Copa da Austrália com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Perth Glory jogando fora de casa tem 59% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Moreton tem 89%. Em séries, o Moreton vem marcando gols a 10 jogos e o Perth Glory vem vencendo a 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida também na Copa da Austrália, NWS Spirit versus Melbourne Victory. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Melbourne tem 76% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Spirit tem 50%. Em séries, o Spirit vem vencendo em casa 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Melbourne venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Spirit também venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que o Melbourne vença devido a ele ser de uma divisão mais alta que o Spirit, beleza? Próxima partida, o Top Serien da Noruega, eu trago o Colbortin versus o Valerenga. Trago essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Valerenga tem 85% de probabilidade de vitória e tem 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Cobolton, ele tem 44%. Verificando no histórico, são 3 vitórias do Valerenga, 4 empates e 9 do Cobolton. Verificando em séries, o Valerenga vem vencendo nos últimos jogos e nos últimos encontros, temos vitória do Valerenga no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, o Ried versus o Sturm Graz. Traga essa partida na Copa da Áustria com over goal no primeiro tempo. O Sturm Graz tem 58% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ried tem 83%. No histórico, 54 vitórias do Sturm Graz, 17 empates e 19 do Ried. A média de gol é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo suas últimas partidas. E nos últimos encontros, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Istambul contra o Patrick's Athletic. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com vitória seca para casa. O Istambul tem 70% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Patriots tem 61%. O histórico foi uma partida com empate de 0-0, e em séries as duas equipes não perdem as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória do Istambul nas suas últimas 4 partidas de 6, enquanto o Patriots ele venceu 3 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Gent contra o Partizan Belgrade. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over do 1,5 gols. O Gent tem 64% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Partizan tem 44% no histórico, 2 vitórias do Gent e 1 empate. E a média de gols é de abaixo de 1,5. Verificando em séries, o Gent vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros, over do 1,5 gols em uma das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Carl Zeiss Jena versus o Bayern Leverkusen. Traga essa partida na Copa da Alemanha com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Leverkusen tem 82% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Carl Zeiss, ele tem 89%. O histórico são 3 partidas com 3 vitórias do Leverkusen. E a média de gols é de 5 gols. Em séries, o Carl Zeiss vem vencendo a 4 partidas e o Leverkusen vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros, o Leverkusen venceu as últimas 3 partidas e todas elas ele venceu o primeiro tempo. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Leverkusen ele vem vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, o Karabag versus o Dinamo Zagreb. Traga essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de over do 1,5 gols. O Karabag tem 49% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Dinamo tem 83%. No histórico, uma partida com uma vitória de 3-0 do Dinamo. Em série do Dinamo Zagreb vem a 5 jogos vencendo e o Karabag ele não empata 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, as Coyotes versus o Áustria Viena. Traga essa partida na Copa da Áustria com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. Por que eu separei este mercado? O Áustria tem 78% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Odete tem 33% em cima de 6 partidas oficiais. Verificando em séries, o Áustria vem sofrendo gols a 5 jogos e o Odete não empata a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do primeiro tempo do Áustria em algumas de suas partidas, enquanto o Odete é de divisões baixas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida é o Valladolid versus o Leganés. Traga essa partida na Liga da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Valladolid jogando em casa, ele tem 42%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Leganés tem 67%. No histórico são 7 vitórias do Leganés, 4 empates e 5 do Valladolid. A média de gols é de abaixo de 2,5 gols. Em séries, o Valladolid venceu empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa do Valladolid, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida também na Liga da Espanha, Atlético de Bilbao versus o Valência. Traga essa partida com o empate anula para casa. O Bilbao tem 59% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Valência tem 33%. No histórico são 19 vitórias do Bilbao, 21 empates e 27 do Valência. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Bilbao vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros temos vitória e empate do Bilbao em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Bilbao também venceu e empatou 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Atlético de Bilbao venceu 2 das últimas 6 partidas. E o Valência venceu apenas uma e foi jogando em casa. Então para essa partida, eu acredito que teremos vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Bayern versus o Wolfsberger. Traga essa partida com fora para marcar o primeiro gol. O Wolfsberger tem 77% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bayern tem 39%. Em séries, o Wolfsberger vence empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Wolfsberger ele vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então para essa partida, fora para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, o Al Hilal contra o Damak. Traga essa partida na Profissional League da Arábia Saudita com vitória seca para casa. O Al Hilal tem 80% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Damac tem 28%. No histórico, 6 vitórias do Al Hilal, 3 empates e uma do Damac. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Al Hilal vem vencendo as 5 partidas e o Damac vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Hilal venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Hilal venceu a única partida. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Al Hilal venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Damac ele não vence nenhuma e fora de casa pior ainda. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Brasileirão Feminino, Palmeiras contra o Cruzeiro. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Palmeiras tem 62% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 50%. No histórico, 6 partidas com 6 vitórias do Palmeiras e a média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Palmeiras vem a 9 jogos marcando gols e o Cruzeiro vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Palmeiras em 6 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Cruzeiro ele venceu apenas uma fora de casa e 2 em casa. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Wolverhampton versus o Burnley. Traga essa partida na EFL Cup da Inglaterra com o mercado de over-goal no primeiro tempo. O Wolverhampton tem 60% de probabilidade de vitória, 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Burnley tem 33% no histórico, 18 vitórias do Wolverhampton, 7 empates e 11 do Burnley. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Wolverhampton vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas que disputaram. Então para essa partida, over-goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o West Ham United versus o Bournemouth. Traga essa partida na EFL Cup da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. O West Ham tem 44% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 50%, enquanto o Bournemouth tem 39%. No histórico, 6 vitórias do West Ham, 5 empates e 5 do Bournemouth. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Colchester United versus o Brentford. Traga essa partida na EFL Cup da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. O Brentford tem 72% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Colchester tem 50%. No histórico, 9 vitórias do Brentford, 8 empates e 3 do Colchester. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Brentford vem sofrendo gols há 8 jogos e o Colchester não empata há 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Slovan Bratislava versus o Midtjylland. Traga essa partida com o mercado de vitória e empate para fora. Na Liga dos Campeões, as duas equipes têm a probabilidade de vitória equilibrada com uma pequena vantagem para o Midtjylland jogando fora de casa. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Slovan também. Verificando o histórico, foi uma partida com empate por 1-1 e em séries o Slovan vem sem derrotas a 5 jogos e o Midtjylland vem a 10 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, vitória e empate do Midtjylland nas suas últimas 6 partidas e o Slovan também tem vitória e empate nas últimas 6 partidas. Mas para essa partida acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Estrela Vermelha contra o Bodoglin na Liga dos Campeões. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Estrela tem 45% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bodo tem 89%. No histórico, uma partida com uma vitória de 2-1 do Bodoglin. Em séries, o Bodoglin vem vencendo a 3 partidas e o Estrela vem marcando gols a 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Slavia Praga contra o Lille. Traga essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida, tá? Verificando na forma recente das duas equipes, temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Slavia e o Lille ele tem 78%. No histórico, são 3 partidas com 3 vitórias do Lille e a média de gols é de 4 gols. Em séries,
o Lille vem vencendo a 3 partidas e o Slava não empata a 5 partidas, venceu 4 delas. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em uma das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Próxima partida, Nottingham Forest versus o Newcastle United. Traga essa partida na FL Cup da Inglaterra com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Newcastle tem 42% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Notts tem 72%. No histórico são 11 vitórias do Newcastle, 3 empates e 5 do Notts Forest. A média de gols é de acima de 3 gols. Em série, jogando em casa, o Newcastle venceu as últimas 3 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo, na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Real Sociedad contra o Deportivo Alavés. Traga essa partida em La Liga da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Real Sociedad é de 60%. Ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Alavés tem 61%. No histórico, 15 vitórias do Real Sociedad, 9 empates e 16 do Alavés. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, jogando em casa, o Real Sociedad vem perdendo 3 partidas e o Alavés não perde as 5 partidas jogando em casa. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Real Sociedad, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético de Madrid contra o Espanhol. Traga essa partida com vitória seca para casa em La Liga da Espanha. O Atlético de Madrid tem 73% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Espanhol tem 39%. No histórico, 23 vitórias do Atlético de Madrid, 15 empates e 17 do Espanhol. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Atlético de Madrid vem marcando gols a 10 jogos e o Espanhol vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, temos vitória do Atlético de Madrid em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético de Madrid, ele venceu 3 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Atlético de Madrid venceu 5 das últimas 6 partidas e o Espanhol, ele venceu apenas uma de 6 e fora de casa ele não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra o Bragantino na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada e temos 39% de aproveitamento para o Criciúma nos últimos 9 jogos e o Bragantino tem apenas 17%. No histórico, 7 vitórias do Criciúma, 3 empates e 3 do Bragantino. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Criciúma vem sofrendo gols a 10 jogos e o Bragantino vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Criciúma, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Internacional na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Cruzeiro tem 45% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Internacional também tem 44%. No histórico, 3 vitórias do Cruzeiro, 9 empates e 14 do Internacional. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Internacional só vem marcando gols em casa nos últimos 9 jogos. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E na casa do Cruzeiro, under 3,5 gols também nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, a LDU de Quito contra o Deportivo Cuenca. Traga essa partida na Copa do Equador com vitória seca para casa. A LDU tem 62% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cuenca tem 56%. No histórico, 24 vitórias da LDU, 25 empates e 18 do Cuenca. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a LDU vem marcando gols a 10 jogos e o Cuenca vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, a LDU venceu 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a LDU ele venceu 4 das últimas 6 partidas e o Cuenca ele venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a Philadelphia Union contra o Columbus Crew. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada e temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Columbus e o Philadelphia tem 67%. No histórico são 14 vitórias do Philadelphia, 6 empates e 16 do Columbus. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries,
Philadelphia vem marcando gols a 10 jogos e o Columbus vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Philadelphia, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o Flamengo na Copa do Brasil. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequenina vantagem para o Bahia com 36%. Na forma recente, o Bahia tem 56% de aproveitamento e o Flamengo tem 50%. Verificando no histórico, são 14 vitórias do Flamengo, 4 empates e 4 do Bahia. A média de gols é de abaixo de 3,5 gols. Em séries, o Flamengo vem marcando a 10 jogos, jogando em casa. E nos últimos encontros, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Atlético Mineiro. Traga essa partida com vitória e empate para casa. Na Copa do Brasil, o São Paulo tem 46% de probabilidade de vitória. É uma pequena vantagem em cima do Atlético Mineiro. Verificando na forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Atlético Mineiro tem 56%. No histórico, são 16 vitórias do São Paulo, 11 empates e 19 do Atlético Mineiro. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o São Paulo vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o São Paulo empatou 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do São Paulo em 5 das suas últimas 6 partidas e o Atlético Mineiro venceu apenas 2 jogando em casa das últimas 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora! Bora, galera, o bilhete caipora que eu separei para vocês é de 4 opções. Eu separei o Bayer Leverkusen para vencer o primeiro tempo contra o Carl Zeiss. Separei over 1,5 gols para o Karabag contra o Dinamo Zagreb, o Atlético de Bilbao para vencer a partida contra o Valência e se empatar a nula aposta. Separei o Al Hilal para vencer a partida contra o Damak, beleza? Mote total de 2,05 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!